Meus amigos, o que esses dados da Quest estão mostrando é que sem a Globo não haveria Lula. E eu diria que nós temos, se nós tivermos a parcela do país que quer a anistia agindo nessa direção, nós vamos vencer. Porque, vejam, até mesmo na pesquisa Quest, e eu sempre falo aqui, a Quest é o instituto de pesquisas preferido, contratado pela Globo. Tá? É pior do que o Datafolha. Os dados da Quest dão que a maioria da população é favorável à anistia. Aliás, antes da gente entrar nesses dados sobre a pesquisa Quest, eu quero fazer aqui um parênteses. Porque o próprio levantamento da Quest, o Instituto da Globo, mostrou que sem a Globo, o PT não é capaz de sobreviver. Para comigo para analisar isso aqui. Vejam só. 55%. Bota na tela inteira, Bruno. Pode tirar minha cara. Para facilitar a visualização das pessoas. Isso aí. 55% dos eleitores que se identificaram como lulistas se informam por onde, adivinhem vocês, pela televisão. Enquanto para os esquerdistas que não se declaram como lulistas, esse número é de 40%. Quando você vai para a direita, bolsonarista ou não, a coisa muda muito. 47% das pessoas que assim se definem se informam não pela televisão, mas pelas redes sociais. Então vejam que loucura, olhem o gráfico na sua tela. O rosinha são a televisão, tá? Vejam o quão descolado está a televisão na posição dos lulistas, 55%, para a posição dos bolsonaristas, 27%. Significa aqui que mais da metade dos eleitores do Lula, da turma que apoia o Lula, assiste televisão. Enquanto praticamente só 1/4 das pessoas que apoiam o Bolsonaro se informam pelas redes sociais. Isso explica muito. Perdão, 1/4 pela TV. E volta para a tela, perdão. 1/4 se informa pela TV, volta aí para a gente, Bruno. 1/4 pela TV, enquanto metade pelas redes sociais. Metade. Então é quase que invertido. Enquanto que no Lula, os lulistas, 25% pelas redes sociais e 55% pela TV, com os bolsonaristas é quase que o inverso. 47% pelas redes sociais e 27% pela TV. Vejam que loucura. Isso explica muito sobre por que o PT quer regulamentar as redes sociais, mas ao mesmo tempo em que defende a censura, quer que a Globo passe 24 horas por dia mentindo. Meus amigos, o que esses dados da Quest estão mostrando é que sem a Globo não haveria Lula. Ou se a televisão fosse menos dominada pela esquerda, haveria uma diminuição gigantesca da votação do Lula. Mas passando para o tópico principal, que era o que a gente estava falando aqui, segundo o último levantamento deles, realizado entre os dias 12 e 14 de setembro, 46% da população apoia a anistia, sendo 36% apoiando a anistia ampla, geral e restrita, e 10% a favor de uma anistia só para os manifestantes do 8 de janeiro. E 41% dos brasileiros são contra. E eu repito, isso é o instituto preferido da Globo. Eu não tenho a menor dúvida que no mundo real esses números são ainda maiores. E eu digo, isso tudo com a defesa pífia junto à opinião pública do presidente Bolsonaro, tanto no Supremo Tribunal Federal, quanto nas declarações e por aí vai. Já falamos bastante sobre isso. E eu digo, imaginem como estariam esses números se o advogado do presidente Bolsonaro, por exemplo, tivesse o dia inteiro em programas de televisão denunciando a farsa que foi o golpe da Disney. Por onde anda o advogado do presidente Bolsonaro? Não sabemos. Né?
Ainda vi o Paulo Bueno, um deles, dando entrevista no Brasil Paralelo, parece ontem. Mas o Dr. Celso Villard está desaparecido. Enquanto o mundo inteiro fala sobre isso, por onde anda? Né? O presidente Bolsonaro não pode falar, está preso. Mas e os advogados? E aí você entra naquela discussão, né? O Eduardo Bolsonaro falou que era contra a anistia light, que é apoiada apenas por 10% das pessoas. 10% das pessoas. Eduardo Bolsonaro. Ah, Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro, vocês estão se dizendo contra a anistia light. Ora, diminutos, 10% da população apoiam a anistia light. 10%, um em cada 10 brasileiros apoiam essa porcaria. Essa porcaria que o Centrão está dizendo que fez um acordo com o Gumota para apoiar a anistia lá. Essa é a posição mais impopular do Brasil, é essa. 10% das pessoas apoiam essa porcaria. É tão impopular, que até mesmo as próprias vítimas do 8 de janeiro, segundo uma pesquisa da Associação das Vítimas e Familiares do 8 de janeiro, da ASFAV, que faz um trabalho absolutamente espetacular. Um abraço aí para eles, para doutor Ezequiel, doutora Gabriela, Carolina, enfim, todos eles. Eles foram ver o que os presos políticos do 8 de janeiro achavam sobre essa tal dessa anistia light. E aí você imagina, ora, o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro não querem saber da anistia light porque eles não estão nem aí para os presos do 8 de janeiro. Ora, segundo a pesquisa da ASFAV, nem mesmo as vítimas do 8 de janeiro querem essa anistia. Muito pelo contrário. Nessa pesquisa, realizada com as vítimas, 81% das vítimas do 8 de janeiro responderam ser contra uma anistia light que traria só redução de penas. 4%, só 4% de fato apoiam essa proposta. Já sobre a anistia ampla, geral e restrita, 96,7% das vítimas do 8 de janeiro se mostraram favoráveis. Só 3,3% se manifestaram de forma contrária. Quando foram perguntados se concordavam ou não com uma proposta de anistia que não perdoasse todos os crimes, mas permitisse que quem está preso fosse solto e quem está refugiado pudesse retornar, 68,3% responderam que não concordam. 2/3. Por fim, perguntaram a eles se, caso a inclusão do pseudo-juiz Alexandre de Moraes fosse requisito necessário para a anistia, eles seriam ou não favoráveis. 75% responderam que sim e 25% responderam que não. E o que esses dados mostram é algo muito claro. A anistia light não tem apoio de ninguém. Tem apoio de quem? Tem apoio do Centrão e tem apoio da Globo News. Mas não tem apoio popular nem entre as vítimas. Nem entre as vítimas. E se o Centrão está combinando um troço com a Globo, podem ter certeza que esse troço não é para o nosso bem. O que me traz de volta ao assunto de que essa batalha está sendo travada hoje e é a batalha mais importante dos últimos anos no cenário político brasileiro, com esse requerimento de urgência sendo pautado na Câmara dos Deputados. Ora, isso é algo pelo qual nós temos lutado, nós temos ido para a rua, nós temos pedido apoio dos Estados Unidos, nós temos sofrido para conseguir há mais de 2 anos. Agora, nós não sabemos qual será o texto e se nós teremos votos para aprovar. Não sabemos. Quem vai definir o texto é a maioria dos deputados. Nós temos votos para aprovar o texto que nós queremos? Não sabemos.
E é por isso que a gente precisa mais do que nunca da ajuda de todos vocês para encher o saco dos deputados pedindo apoio à urgência e a uma anistia ampla, geral e restrita.